Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que quem estiver vendo esse vídeo esteja bem. Se você curtir esse vídeo, curta aqui também no YouTube. Comente se você gostou. Se você não gostou, dê o seu dislike e diga também o porquê, se possível, para ajudar a gente a melhorar os vídeos. E, enfim, sem mais delongas, vamos começar o próximo, né? O próximo capítulo, né? Dessa lista de vídeos que eu tô fazendo sobre meus reality shows favoritos. Eu vou colocar aqui também aqui nos links os outros vídeos da lista já estão organizados numa lista própria. E na última semana eu estava falando de Big Brother, né? E dessa vez eu vou falar sobre a sua versão, que eu diria mais. Qual a palavra que eu posso usar? Mais alternativa, né? Digamos assim, que é a Casa dos Artistas, como aqui atrás já está dando a dica, né? A Casa dos Artistas, que teve a sua primeira edição em 2001, foi até 2004. Teve uma primeira edição que foi um grande sucesso, inclusive bateu a Globo mais uma vez, né? Tem toda uma controvérsia sobre né, acerca enfim, da exibição da Casa dos Artistas, né? Porque segundo as fontes que eu pesquisei, que muita coisa dessa história eu já não lembrava, na época a Endemol, que é a detentora dos direitos do Big Brother, a empresa lá da Holanda, de onde saiu o programa Big Brother, que foi para o mundo, enfim, e foi oferecido Big Brother para a Globo e para o SBT, né? E inicialmente o Silvio Santos não teria gostado tanto, não aceitou produzir o programa, mas ele se interessou pelo formato do programa, mudou de ideia, e aí começou, né, a fazer as articulações para lançar o programa em 2001, antes da Globo, né, porque depois, obviamente, a Globo acabou comprando, né, o formato. A Globo já tinha o Survivor, né, dos Estados Unidos, já tinha comprado o formato. No Limite já estava indo para a terceira edição na época e já era um sucesso. E do Silvio Santos com, enfim, todo esse formato já definido, começou a entrar em contato, obviamente, para fazer a produção. Toda a produção da primeira casa foi realizada numa mansão que ficava ao lado da casa dele. E foi tudo muito às pressas. Mais ou menos uma semana foi definido o elenco, né? Todos os integrantes receberam cachês em torno de R$ 80.000. E aí a coisa começou, né, em outubro, não lembro mais, exatamente a data, mas como eu digo, eu só estou passando essas informações porque eu acho importante para entender o que é a Casa dos Artistas. Em geral, eu não gosto muito. Quando eu faço esse tipo de vídeo, para quem não viu os outros vídeos, eu sempre digo que não, aqui não é o Wikipedia, aqui eu não vou dar história factual, né? Eu vou dar minha opinião sobre um reality show, por exemplo. Eu explico alguns aspectos para a pessoa entender mais ou menos o que eu estou, né? As bases da minha crítica, né? E, enfim, a época eu não vi a primeira casa toda. Eu acho que eu lembro de ter visto a final, porque é óbvio, né, foi uma coqueluche na época, né? E toda a, enfim, a exibição da primeira edição da Casa dos Artistas foi muito grande, foi muito popular. Teve muita confusão também. Teve o Alexandre Frota, por exemplo, saindo do programa, desistindo e depois voltando. Né? Se você pensar isso hoje no Big, né? Vou nem para os Estados Unidos, né? Vamos para pegar aqui exemplos brasileiros, Big Brother, A Fazenda.
Isso é inimaginável, né? Mas aconteceu. O Frota deixou a casa, desistiu e depois voltou, porque o Silvio Santos percebeu de uma forma muito inteligente, né, que o Frota era o causador de conflitos, né? E todo elenco de reality show precisa ter os causadores de conflitos, né? Tem que ter os heróis, os vilões, enfim. E o Frota era esse cara, né? Então ele realmente atraía, né, as pessoas. Tanto até que eu estava vendo um vídeo aqui o nome do canal é O Brasil que Deu Certo, que fez um bom resumo até da primeira casa. Eu vou também deixar aqui o link para os comentários. E lá deu para ver que o Silvio Santos, né, porque na época as votações na Casa dos Artistas eram decididas por pessoas, né, que recebiam uma ligação do Silvio Santos, que eu confesso que eu gosto mais desse sistema do que o chamado voto popular de celular ou internet, assim, porque eu acho que esses votos são muito mais difíceis de se controlar, né, em termos de, obviamente, contagem de votos, enfim, acho que acaba ficando muito aleatório, né, e E aí uma das pessoas até diz, né, como a mentalidade de produtor executivo de reality show, que eu acho sensacional, que ela fala, se o Frota sair vai ficar muito sem graça, né, e é isso, assim, o Frota acho que vai, se eu não me engano, vai até a final, são 4 na final, e 2 foram eliminados, e aí sobrou Supla e Bárbara Paz, e a Bárbara Paz ganhou, e foi um mega, né, enfim, um sucesso, né, a Casa dos Artistas. Enfim, se tiver alguma informação errada, quem ganhou, quem chegou na final, por favor, também, comentários são aqui para isso também. Né? Mas foi um grande sucesso, eu lembro de ter visto o final, enfim, foi bem, enfim, né, foi bem intenso, né, todo o processo. Depois teve a Casa 2, no ano seguinte, né, que foi vencida pelo Rafael Vanucci, né? A época também teve uma grande repercussão, né? Porque teve no elenco, teve gente como André Gonçalves, que foi, eu diria que talvez a figura principal da casa à época, né? O cara meio que um dos agitadores ali, né? Você tinha também, né? Teve, se eu não me engano, um romance à época da Eren Rocha com Ricardo Mack, né? Ricardo Mack, aquele mesmo que interpretou o Cigano Igor, né, naquela novela Explode Coração da Globo. Até eu estava vendo um dos programas, né, da entrada, né, do pessoal na casa, e aí ele menciona, ele até brinca com você, eu posso falar de nome da novela da Globo aqui, enfim, porque a época tinha toda essa coisa, né? A Globo, em especial, sempre evitava mencionar os nomes, né, de qualquer coisa que viesse da concorrência, assim, pô, o cara não podia dizer que fez uma novela ou que fez qualquer coisa na concorrência, né? Então, e teve outras, né, nomes de peso, né, como Feiticeira, Tiazinha, né, que eram talvez as duas grandes sex symbols, né, femininas à época no Brasil, né, elas vinham de um grande sucesso naquele programa do Luciano Huck na Band, que era o H, enfim. O Vitor Belfort que casou com a Joana Prado, né? Acho que eles ainda estão juntos, enfim. Teve a desistência do X, que foi o cara que eu torci, né? Infelizmente não durou muito, mas enfim, compreensível num ambiente como esse, né? De muita pressão. E a Carol Scarpa, que prometia muito também, em termos de conflito, também acabou desistindo. Tivemos a Casa 3, que aí realmente a audiência já começou a decair. E aí o Silvio Santos, né, como sempre, né, em muitos aspectos, um inovador, né? Eu tenho, né, enfim, algumas, vamos dizer assim, discordâncias, para ficar só nas discordâncias em várias coisas em relação hoje ao Silvio Santos.
Mas o mérito que eu dou ao Silvio Santos é que ele sempre foi um inovador, de certa forma, né, em alguns aspectos. E muito antes do formato, esse formato fãs e favoritos, né? Que o Survivor adotou isso só na temporada 16, já foi muito tempo depois da primeira temporada, foi 2001, né? Então foi em 2000, perdão. Então é, já teve essa casa 3 com fãs, né? Com os artistas e os fãs dos artistas. Né? E o Sérgio, eu nem lembrava que eu tô olhando aqui para a Wikipédia, consultando a Wikipédia da Casa dos Artistas, eu vou deixar também aqui no link aqui embaixo. O tal de Sérgio Paiva, que era fã da Solange Frazão, né? Solange Frazão, para quem não lembra, era uma musa fitness, né? Ela tinha todo um lance de malhar e tal. E ele ganhou, né? E segundo ficou o fã da Luísa Ambiel, da Luísa Ambiel, e o terceiro ficou aquele. Eu estava até vendo, e depois é que eu me lembrei, Flávio Mendonça, que tinha os gêmeos também no H, que eram, né, era meio que assim, né? Tinha tiazinha feiticeira, né? E tinha, né, as sex symbols masculinas, femininas, e as masculinas eram esses dois irmãos. Além da Solange Frazão, da Luísa Ambiel, aquela da banheira do Gugu, tinha o Jorge Pontual, mas eu diria que o grande nome, né, da, da Casa 3 como um todo foi Agnaldo Timóteo. O Agnaldo Timóteo era o cara é, onde, né, ao qual circulavam as polêmicas, né, muita coisa ia até ele, era um cara muito, né, sempre foi um cara muito polarizador de certa forma, né, então ele era o cara que dava a graça, né, vamos dizer assim, né, aquela edição, mas foi eliminado até cedo, né, uns 5 eliminados aí. Ah, não, não, na verdade foi, agora eu tô vendo, foi eliminado na última semana, mas em quinto, foi o quinto eliminado. E por fim a gente teve a quarta edição, chamada, que eu também não lembrava, Protagonistas de Novela. Muito bom esse nome. Que basicamente eram uma galera, eram 14 pessoas, né, não famosos, mas que eles disputavam como prêmio um papel em uma novela lá do SBT. Ganhou a Carol Ubner, né? E ela fez um papel, a Esmeralda novela. Né? Mas enfim, fui passando um pouco pela história da Casa dos Artistas e aproveitar fase final do vídeo agora para falar do impacto, né? E do que eu acho, assim, né? Eu acho que uma das coisas legais da Casa dos Artistas é que ela não tem o formalismo dos programas da Globo, né? Aquela coisa, até a Fazenda meio que adotou também, né, na Record, né? Que é aquela coisa meio mecânica, meio, né? Enfim, né? As votações eram um negócio completamente louco. Às vezes, se o Santos chegava para 3 pessoas, e as 3 pessoas decidiam quem eliminava. Como eu falei, na primeira edição da casa, o Frota saiu e voltou, né? Tem relatos que o Silvio Santos ia visitar a galera na casa durante os programas. Então, assim, era uma loucura. Assim, eu estava vendo até a abertura da segunda edição também, uma maluquice. Ele basicamente pega o elenco inteiro do SBT, como se o elenco inteiro do SBT fosse disputar, fosse candidato a Casa dos Artistas, até o Ratinho aparece. Né? Então é essa coisa que realmente o Silvio Santos sempre teve, né? Uma habilidade muito impressionante de entender, né? Enfim, né? Pegar, né? Enfim, né? Conteúdos mais populares e cativar a audiência. Ele sempre teve eu diria que essa qualidade, né? Digo qualidade dentro desse meio, né, de reality shows, assim, e tem coisas legais, assim, tem coisas que eu particularmente acho interessantes, né,
Eu gosto mais dos realities, né, dos Estados Unidos e do Canadá, embora o meu reality favorito não é nem americano e nem, né, dos Estados Unidos nem canadense, é o sul-coreano que eu vou falar, que eu acho bem importante até para os tempos de hoje, né, inclusive. Mas eu acho que, para mim, a Casa dos Artistas é um formato ideal de reality show do Brasil. Eu acho que é muita cara do Brasil esse tipo de reality. Óbvio que algumas coisas, né? Evidentemente, por exemplo, eu estava vendo nesses vídeos o Silvio Santos conversando umas coisas com a Vera Verão, uns negócios bem ruins e tal, né? Enfim, aquelas coisas que, pô, hoje, sem dúvida, né? Muitas coisas que hoje, sem dúvida, não seriam faladas e discutidas, pelo menos de um outro jeito, né? Mas eu gosto dessa coisa que aparentemente é caótica, né? Mas que é divertida, assim, né? Se bem feito, se for uma coisa, né? Que não ofenda ninguém, né? É divertido, não tem por que você não voltar a ter um tipo de reality show assim, né? Até com um bom elenco, né? O elenco talvez, os elencos, principalmente das três primeiras casas, né? Não vou incluir o quarto. A quarta casa, eu diria até que é uma outra classe em relação às três primeiras edições, né? É meio como se a Casa dos Artistas da última edição tivesse adotado o formato da Globo, né? De pegar gente comum e botar numa casa. Mas os três primeiros eram, né, enfim, os elencos eram muito mais interessantes, eram pessoas que você achava mais, né, divertidas de ver, né? E é isso, assim, acho que o reality show, assim, eu gosto muito do aspecto, né, dos realities dos Estados Unidos de jogo, mas eu também curto também o aspecto entretenimento. E eu acho que nenhum reality show aqui no Brasil tem esse aspecto tão forte, ou já o teve, né? Um aspecto de entretenimento tão forte como a Casa dos Artistas, né? Por isso que eu fiz questão de botar ele aqui na lista, porque mesmo com os problemas, discordâncias que eu tenho com o Silvio Santos e eventualmente com algumas coisas que, obviamente, não são, não são realmente tão legais da gente ver hoje em dia, eu acho que tem coisas interessantes nesse formato que podem ser adotadas, né, para outros reality shows aqui no Brasil. Mas, enfim, é isso. Quero saber o que você acha. O que você achou? Se você viveu essa época da Casa dos Artistas? Quem era muito novo, será que lembra alguma coisa, né? Eu vou deixar até alguns vídeos também que eu vi, né, para fazer esse vídeo aqui e para vocês terem mais ou menos uma ideia do clima, né? De como era, né? E é basicamente não, uma outra coisa só para finalizar. A Casa dos Artistas era meio que uma extensão do programa do Silvio Santos. E isso era muito claro, assim, né? Era meio como se fosse um programa de auditório que também era um reality show. Era meio que os dois elementos meio que se moldando ali, né? Se juntando, né? E acho que isso é importante para você entender o porquê que a Casa dos Artistas fez tanto sucesso. Porque à época, né, os programas do Silvio Santos faziam muito sucesso, né, e obviamente não para bater a Globo, mas enfim, eu diria que foi uma tempestade perfeita de algumas coisas aí para fazer o programa dar certo. Mas é isso. Se você gostou, deixe seu like, divulgue com os amigos. Se não gostou, também dê o seu dislike e diga o porquê. O importante é reagir. Sim ou não. Beleza? Beijos e abraço para todos.